Este limite existe? E se existir, quanto é que vale? Antes de conseguirmos resolver este limite, temos de nos lembrar de o caso de uma só variável. Em cálculo 1 aprende-se que, dado uma função de R para R, o limite quando x tende para A de f de x existe se e só se os limites laterais existirem e forem iguais. Um exemplo que ajuda a visualizar é a função de Heaviside, que é descontínua em x igual a 0, pois o limite quando x tende para 0 por valores inferiores é 0 e quando x tende para 0 por valores superiores é 1. Neste caso, não existe limite quando x tende para 0. No caso do limite inicial, a função é de R2 para R, ou seja, depende de duas variáveis. Agora precisamos ter mais cuidado. Não só existe limite à esquerda e à direita, como existem muitos outros caminhos até ao ponto, como por exemplo estas retas, ou até caminhos mais esquisitos, como espirais. Para o limite existir, os limites ao longo de todos os possíveis caminhos têm de existir e têm todos de ser iguais. Vamos então calcular um limite pelas retas do tipo y igual a mx. Vemos que neste caso o limite passa a ser o limite quando x tende para 0 da seguinte expressão, que podemos simplificar e dá isto. Como podemos ver, o limite depende do m que nós escolhemos, ou seja, depende do declive da reta escolhida. Logo, não pode existir. Conseguimos então resolver a nossa questão inicial. O limite não existe. Reparem que este método de tomar limites diferentes só permite provar que não existe limite, ou que se o limite existe, ele tem de ter aquele valor. Não serve para provar se o limite existe, pois pode haver outro caminho que dê um valor diferente. Mas então, como é que provamos que uma dada função tem limite? Nesse caso, temos de usar a definição ou arranjar outras formas criativas. Vamos ver alguns dos truques úteis a partir do seguinte exemplo. Nós queremos calcular o limite quando x e y tende para 0, 0, de x ao quadrado vezes y a dividir por x ao quadrado mais y ao quadrado. E nós podemos reparar que o numerador da nossa função é cúbico, porque é x ao quadrado vezes y, enquanto que o denominador é quadrático, porque é x ao quadrado mais y ao quadrado. E nós sabemos que termos cúbicos vão para 0 mais rápido do que termos quadráticos. Então nós estamos à espera que, caso este limite exista, que ele seja igual a 0. Na verdade, nós para mostrarmos que, caso o limite exista, ele tem necessariamente de ser igual a 0, basta encontrarmos um caminho ao longo do qual isso seja verdade. E se nós olharmos aqui para a nossa função, eu posso chamá-la de f de xy, e a função ao longo da reta y igual a 0, ou seja, f de x0, é igual a 0, porque é x ao quadrado vezes 0 a dividir por x ao quadrado. Tomando o limite quando x tende para 0 desta expressão, vemos que, obviamente, dá 0, pelo que, caso o limite exista, ele tem necessariamente de ser 0. Para provarmos que o limite existe, vai ser útil trabalhar com o módulo da função, porque o módulo da função é mais simpático, porque é sempre não negativo. E para isso, vamos usar uma coisa que é bastante fácil de ver que é verdade, que é o seguinte. Temos aqui o limite quando x e y tende para 0, 0, do módulo f de x, y. E se isto for igual a 0, então é equivalente a dizer que o limite da função também é igual a 0. Ou seja, o limite quando x e y tende para 0, 0, de f de xy é igual a 0. Então o que nós vamos fazer agora é, vamos enquadrar o módulo de f, ou seja, vamos encontrar uma coisa que seja maior do que o módulo de f e uma coisa que seja menor do que o módulo de f, e mostrar que neste limite, quando x e y vai para 0, 0, que o limite de módulo de f vai estar entalado entre 0 e 0. O que é que eu quero dizer com entalado? Quero dizer que vai ser um número que é menor ou igual que 0 ou maior ou igual que 0. Ou seja, é necessariamente 0. Então podemos agora determinar uma expressão para o módulo de f de x e y. Para isso olhamos para esta expressão aqui e lembramos que o módulo do quociente é o quociente dos módulos. Então isto fica módulo de x ao quadrado mais y ao quadrado. E no numerador fica módulo de x ao quadrado vezes y. O denominador é a soma de quadrados, então é sempre no negativo, pelo que o módulo não está aqui a fazer nada. E no numerador podemos usar o facto que o módulo do produto é o produto dos módulos, então isto fica módulo de x ao quadrado
vezes módulo de y. Mas o módulo de x ao quadrado é só x ao quadrado. Então temos que o módulo de f de xy é esta expressão aqui. Para encontrarmos uma coisa mais pequena do que o módulo, é muito fácil, porque nós sabemos que o módulo é sempre maior ou igual que zero. E para encontrarmos uma coisa que é maior ou igual que esta expressão que temos aqui, vamos usar a seguinte desigualdade, que é que o x ao quadrado é menor ou igual que x ao quadrado mais y ao quadrado. O que é que isto está a dizer? Isto está a dizer que um número positivo é menor ou igual do que esse número positivo mais qualquer outra coisa que seja positiva. Isto é bastante fácil de ver que é verdade e nós podemos agora usar isto aqui e vamos ver que simplifica a nossa expressão, porque fica, vou substituir este x ao quadrado, fica x ao quadrado mais y ao quadrado a dividir por x ao quadrado mais y ao quadrado e isto vezes módulo de y. E agora desaparecemos com a nossa indeterminação e eu posso tomar o limite quando xy tende para 0, 0 de módulo de y, que é igual a 0. Posso fazer o mesmo aqui deste lado e claro que o limite quando xy tende para 0, 0 de 0 é 0. E então isto implica que o limite quando xy tende para 0, 0 de módulo de f de xy é menor ou igual que 0 e é maior ou igual que 0 e menor ou igual que 0. Ou seja, é igual a 0. E se é igual a 0, graças a este facto, nós sabemos que o limite quando xy tende para 0, 0 de f de xy é igual a 0. E então conseguimos provar que o limite existe e é 0. Neste vídeo, os dois exemplos que estudámos eram com funções de R2 para R. Isto foi só para ser mais fácil de visualizar. Os métodos que aprendemos servem para funções de Rn para Rm, ou seja, já sabemos calcular limites como estes, por exemplo. É de notar que, neste caso, avaliar o limite corresponde a fazer o limite em cada componente do vetor. Espero que tenham gostado e, caso queiram aprender mais acerca de cálculo 2, cliquem nestes vídeos. Até à próxima!